Olá pessoal, eu sou Eduarda, especialista em resina epóxi, e hoje vamos falar sobre um assunto que é muito frustrante. Talvez pode ter acontecido com você, ou caso você não queira que aconteça, já assiste esse vídeo. Quando sua resina não cura. Você já passou por isso? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve para poder receber mais dicas sobre o mundo da resina. Porque a resina epóxi pode não curar. Então, pessoal, a resina ela é um material incrível, mas que precisa de alguns cuidados básicos para que ela possa ser curada, perfeitamente. Isso pode acontecer por vários motivos e hoje eu vou te explicar os mais comuns e, claro, como evitá-los. O primeiro item que pode ser uma das causas desse problema é a resina e o endurecedor estarem na proporção errada. Normalmente, gente, as resinas epóxis elas têm uma proporção de 2:1 ou de 1:1. Normalmente, a maioria é 2:1 mesmo. Algumas pessoas acabam errando na quantidade e acaba que a resina pode ficar molenga ou realmente não curar. O que fazer? Então é importante que você tenha uma balança sempre para você poder fazer as medidas da resina. Ou uma balança ou até um copo medidor que seja todo certinho, que tenha as medidas num formatinho correto para você ter certeza da quantidade de resina e de endurecedor que você está colocando na peça. Segundo ponto que pode ser a causa do problema é a mistura insuficiente. Você pode ter misturado pouco a sua resina. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, tem um componente A e o componente B. O componente A é a resina, o componente B é o endurecedor. A gente tem que fazer essa mistura da proporção correta. Você, quando coloca no copo, você vê a diferença de cor, da resina, que ela tá bem turva, e aí você tem que misturar esses componentes para que ela fique uma mistura homogênea. Ela vai ficar uma mistura transparente. É capaz de você também não ter misturado corretamente, fez com que a resina ela não endurecesse da maneira correta. O ideal é você misturar de 3 a 5 minutos de uma forma bem lenta. Você mistura raspando bastante nas laterais dos copos e no fundo do copo também, para que toda a resina, os compostos químicos que tiverem naquele copo, eles serem misturados. Terceiro ponto que também pode ter causado isso é a temperatura ambiente, ela está inadequada. Então, pessoal, a resina, quanto mais quente for o ambiente que ela tiver, ela vai curar muito mais rápido do que um ambiente que for frio. Quanto mais frio for o ambiente, mais demorado vai ser para ela poder ter a sua cura total. Normalmente, ela precisa de um ambiente entre 20 a 25 graus para ter uma cura boa, mas se o ambiente tiver a mais ou a menos que isso, pode estar atrapalhando. Nesse caso, não tem muito que a gente fazer, que a gente não consegue estar controlando o ambiente. Mas se você mora em um ambiente que é muito quente, a sua peça ela vai acabar curando mais rápido, então você só tem que prestar atenção até para você não perder a sua resina durante esse processo. E quando for em climas mais frios, você pode estar colocando talvez um aquecedor, uma lâmpada de cozinheiro que você coloca em cima, que é aquela lâmpada que esquenta bastante, você coloca em cima da sua peça e ela vai acabar acelerando esse processo de cura. O quarto item também que pode estar ocasionando isso é produtos de má qualidade, ou seja, resina de má qualidade também vocês estarem utilizando, por isso que eu sempre indico a resina que eu utilizo, que é a resina da Resiquali. Inclusive temos cupom de desconto, o cupom é DULI. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição, caso você queira estar dando uma olhada e estar comprando. É uma resina que eu confio, eu uso ela nos meus projetos e não tenho problema algum, então por isso é importante você estar utilizando uma resina de qualidade boa também. O quinto item seria pigmentos ou aditivos que não são indicados para resina, e você colocar também em excesso, em quantidade, ela pode atrapalhar a cura da peça. Por exemplo, se você quer colocar, você vai fazer uma peça e vai colocar um pigmento, e você quer colocar muito daquele pigmento, você acaba colocando muita no palito para misturar com a resina e a peça no final ela não cura. Ela fica molenga, se você tocar ela até sai a cor mesmo do pigmento, porque não é indicado a gente fazer isso, gente. Quando a gente utiliza pigmentos próprios para resina, eles já são bastante concentrados, então você não precisa estar colocando em muita quantidade. Se você colocar em muita quantidade, vai acabar atrapalhando o resultado final da peça. Então agora que eu já falei esses 5 tópicos que podem ter acontecido para sua resina não curar, você tem que avaliar o problema para ver qual desses 5 pode ter sido o seu caso. E as possíveis soluções. Se a resina ela tá muito pegajosa, você tá tocando e vendo que ela não tá secando, eu te indicaria você fazer uma outra camada de resina de forma correta, com proporção correta, tudo certinho como eu falei mais cedo. Você faz essa segunda camada de resina e cobre ela. Você fazendo da maneira correta, você vai conseguir recuperar a peça. Se a resina estiver completamente líquida, infelizmente nesse caso não teria salvação. Seria necessário você remover aquele líquido com álcool isopropílico mesmo. Você pode passar um pouco do álcool isopropílico no papel toalha e ir limpando o seu molde para você ao menos conseguir recuperar o molde. E umas dicas para você evitar problemas futuros quando for trabalhar com resina, gente,
importante que eu gosto de fazer nas minhas peças é o seguinte: separar todos os meus materiais antes de trabalhar com resina, já deixar tudo organizado para não ter problema, para não ter agonia, né, na hora, já tá tudo organizadinho. Se você vai fazer uma técnica diferente, uma peça diferente, eu indico sempre fazer primeiro em uma área menor para você sentir confiança, entender como que funciona e depois você aumentar para uma peça maior. Trabalhe com calma e atenção, misture devagar os componentes, use os materiais certos e respeite as proporções indicadas. A resina não curar é frustrante, mas calma, não precisa de desespero, basta você avaliar o que foi que deu errado e se prevenir para não acontecer novamente. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui nos comentários, você já teve algum problema com a resina dela não curar? O que foi que você fez? Me conta aqui. E se você quer aprender tudo sobre resina também de forma gratuita, acesse o meu Instagram, @artesduli. Vou estar deixando o link aqui para você poder acessar também. Um beijo!